Olá, corredores e corredoras, tudo bem com vocês? Essa aqui é mais uma edição do Café com Treinador. Hoje a gente toma um cafezinho junto aqui e conversa sobre corrida, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e hoje a gente vai bater um papo sobre tênis de corrida. Eu vou falar um pouquinho do que eu sei sobre tênis, tá? E você pode fazer aí suas perguntas sobre tênis de corrida, né? O que você quer falar aí sobre tênis, pode ir mandando aqui nos comentários que a gente vai batendo um papo, vai falando aí sobre tênis, sobre, né? Tem muita coisa para falar sobre tênis de corrida, né? Tem muitas dúvidas aí que muitas pessoas têm, né? Então, vamos trocando uma ideia pra gente falar sobre tênis de corrida, tá bom? Eu vou tomando um cafezinho enquanto isso, até porque minha voz, eu tô quase sem voz. Eu fiquei muito resfriado desde sábado pra cá, então eu tô precisando hidratar toda hora aqui pra conseguir estar conversando aí com você do outro lado, tá bom? Então, vamos lá começar esse papo sobre tênis de corrida. Se tiver pergunta, vai mandando aqui nos comentários. Qualquer coisa que você quiser falar sobre tênis de corrida, vai falando aí, tá bom? Bom, primeiro de falar sobre tênis de corrida, né? A gente consegue correr muito bem sem um tênis de corrida, tá? Pode ser com qualquer tênis, muitas vezes até descalço. O tênis de corrida ele apenas é um acessório que dá um pouco mais de conforto para tua corrida. Ele dá um pouco mais de suporte, de conforto. E a intenção de hoje é de fazer entender, né, como é esse conforto, o porquê que você precisa do tênis, como ele trabalha, né, como que é correr sem tênis, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que ficar bebendo aqui pra... Desculpa. Pra conseguir conversar com vocês, tá bom? Tô com muita tosse. Mas vamos lá. Eu, quando comecei a correr, né? Eu nem corria, eu jogava futsal. Quando eu era criança, depois até os 20 anos de idade, eu era atleta de futsal. E muitas vezes eu tinha que correr porque o treinador mandava. Então, no colégio que eu estudava, tinha uma pista de atletismo. E nessa pista de atletismo, a gente fazia algumas voltas na pista, né, correndo como aquecimento para o treino de futsal. E a gente fazia aquelas voltas com o próprio tênis de futsal. O tênis de futsal é um tênis bem duro, é um tênis que não tem tanto amortecimento, é como se fosse um All-Star, né? Ele não é um tênis com amortecimento. E a gente corria tudo bem, né? Se você vê as crianças, né, quando elas correm, a criançada corre para lá e para cá o dia inteiro e elas não usam tênis de corrida, tá? Então, o porquê que elas não usam, né? E o porquê que eu não usava lá na minha adolescência, depois quando eu fiquei até meus 20 anos lá. Porque a forma de correr, né, a pisada, ela naquele momento ela era uma pisada muito boa, tá? Quando a gente tem uma pisada boa, você não precisa necessariamente correr com um tênis de corrida, com um tênis com amortecimento, né, e tal, tá? Então, o que acontece ao longo dos anos? Ao longo dos anos, a gente fica muito inativo, as pessoas ficam sem correr, né, durante muito tempo. E aí, quando elas vão voltar a correr, elas já não têm a mesma pisada, a mesma forma, né, a ótima postura de corrida quando era criança, tá? Muda muito a questão de pisada. Aí, se essa pessoa for correr com qualquer tênis, pode machucar, vai ter muito mais impacto, vai ser muito mais difícil, tá? Então, não sei se você já tentou correr com um tênis que não fosse de corrida, talvez doeu mais o pé, o pé bateu com muita força no chão, você sentiu necessidade de um tênis de corrida, tá? Que tem mais amortecimento. E faz total sentido. Por quê? Porque depois de adulto, né? Depois de adulto e de ficar um tempo sem fazer atividade física, sem correr, um tempo, muitas vezes anos, né? A nossa pisada ela vai mudar, ela muda a mecânica e a gente precisa de mais suporte, tá? A gente precisa de mais suporte. Então, isso é um dos motivos da gente escolher um tênis
mais adequado para correr, com mais amortecimento. Eu vou falar melhor sobre isso, tá bom? Só vou tomar um café aqui para ir aquecendo a voz, beleza? Desculpa. Então vamos lá. O tênis, ele nada mais é do que algo para te dar conforto para correr. Se você estivesse correndo com algo desconfortável, sentindo dor no pé, é muito difícil você conseguir correr mais tempo, né? Conseguir correr mais distância. E, descobrindo isso, o mercado de tênis, lá por volta de 1990, ele criou um tênis que tinha bastante amortecimento. Foi com a Nike, né, na época. Eu acho que foi em 1990. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que antes de 1990, os tênis, eles tinham muito... Não. Já começou a ter tênis com amortecimento em 1975, feito pela Nike. Antes de 1975, os tênis eles não tinham amortecimento, tá? Eles eram secos, eram tênis mais para realmente para aquelas pessoas que competiam, corriam para velocidade mesmo, e eles tinham uma técnica muito boa de corrida, eles não precisavam de tanto amortecimento, tá? Então, porque a pisada deles era muito correta, né? Então, uma pisada correta é quando a gente pisa mais com a parte da frente do pé, isso a gente utiliza mais a musculatura da panturrilha, então você não precisa de tanto amortecimento, tanto suporte, né? E em 1975, a Nike inventou ali o primeiro tênis com mais amortecimento, tá? Por que isso? Porque a corrida ela começou a se popularizar, começou a ter eventos de corrida, pessoas que não eram atletas começaram a correr e elas não se sentiam bem correndo com tênis normais, né? Elas precisavam de um pouco mais de suporte. Isso fez com que o mercado descobrisse e trabalhasse em cima disso. Logo depois disso foi aumentando cada vez mais a demanda, né, desses tênis, porque é muito confortável, né? Ó, vou dar um exemplo aqui de um tênis. Esse tênis aqui, olha que o amortecimento dele, essa parte branca aqui, ó, vai até na parte amarela aqui. Tem bastante amortecimento no calcanhar, né? Diminui um pouco o amortecimento na parte da frente, que na parte da frente não é tão necessário amortecimento quanto na parte de trás, que é a parte mais óssea, né, do calcanhar. Então, começaram-se a produzir tênis assim e meio que padronizou como o tênis de corrida fosse tênis com muito amortecimento. Não só isso, mas como quando a pessoa fosse começar a correr, ela já investia num tênis de corrida com bastante amortecimento, tá vendo? Com bastante amortecimento. E utilizando um tênis desse, a pessoa fica moldada a correr da maneira que o tênis permite. Como é que esse tênis permite que a corrida seja feita? É muito difícil você aterrissar com a parte mais da frente, com o meio do pé, com um tênis com um salto aqui atrás, né, com muito amortecimento. Então, geralmente, o que as pessoas faziam? Batiam primeiro o calcanhar e depois a parte da frente. Por quê? Porque o tênis favorece muito o movimento de você encostar o calcanhar no chão primeiro. Tá? Por quê? Porque ele tem todo o suporte e amortecimento para o calcanhar, tá bom? Prós e contras disso. Os prós, né, as vantagens, é que você tem mais conforto na corrida, você consegue fazer uma corrida mais distraída, porque você corre pisando com o pé como um todo, você não precisa muito prestar atenção na tua técnica. Desculpa. Você tem um suporte, um conforto muito melhor, tá bom? Mas o contra é que o pé, ele fica um pé preguiçoso. O pé, ele não trabalha. O pé, ele está sendo totalmente suportado pelo tênis. Então, utilizando o tênis com esse tanto de amortecimento, acontece que a pisada é o tênis que molda, tudo é o tênis que molda, o tênis faz muito trabalho para você. Até certo ponto isso não é ruim, mas chega um ponto que não é bom, por quê? Porque o teu pé, ele fica cada vez mais fraco,
porque ele não trabalha ali dentro. A musculatura do pé ela não trabalha muito. E isso pode mais pra frente gerar lesão. Não sei se você já teve alguma dor embaixo do pé ou dor na canela. Muitas vezes é por tênis, pelo tênis ele moldar muito a tua pisada, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de tênis. Ah, mas não é mais para usar esse tipo de tênis? Não. Não é que não é para usar. Eu mesmo uso muitos, tá? Mas você precisa o quê? Aprender como desenvolver uma pisada mais correta, tá bom? Você aprender que você precisa de um pé forte, tá? E como você trabalha a pisada para deixar o teu pé forte. Aprender a dar uma pisada consciente, que daí você consegue fazer bom proveito desse tênis com amortecimento, tá? Da melhor maneira possível, porque não é um tênis ruim, não é um tênis ruim, é um tênis muito bom. Por exemplo, é um tênis bom para quem corre de uma maneira mais lenta, tá? E para os treinos longos também. Para quem ainda corre tipo para uma velocidade, um pace mais devagar de 5 por minuto, né? É o tênis mais indicado, é um tênis com mais amortecimento. Por quê? Porque pela tua velocidade, o teu impacto ele é maior, tá? Principalmente ainda se você tiver sobrepeso e tal. Então o impacto é maior, né? Então é muito adequado, é muito recomendado você utilizar tênis com mais amortecimento. Porém, você também trabalhar a pisada, você aprender como se pisa do jeito certo para você não ficar refém de uma pisada sem consciência e acabar se machucando mais para frente por causa do tênis, tá bom? Agora, para quem consegue correr velocidades mais rápidas de 5 minutos por quilômetro, né, de que 10 km por hora, 12 km por hora, existem esses tênis aqui, ó. O que é esse tênis aqui? Esse tênis é ideal para correr mais rápido, para quem é mais leve, tá? Para quem quer ter uma consciência de pisada melhor. Esse tênis, percebe que ele tem bem pouco amortecimento. É um tênis que a gente chama ele de um tênis neutro, é um tênis que ele tem um drop, que eles chamam que o drop é a diferença aqui entre a altura da frente com a altura de trás, é zero, tá? Ele não tem diferença nas alturas aqui. Ele é retinho, tá bom? Sendo um tênis retinho, ele é um tênis que ele não oferece muito mais conforto. Ele só tem aqui, por exemplo, um chinelo havaiano é um drop zero. Muitas vezes ela não é mais alta atrás, ela é retinha, né? Então o pé, ele trabalha de uma maneira muito melhor num tênis aqui. Ele realmente tem que trabalhar o pé aqui. Por quê? Porque o calcanhar está na mesma altura da parte da frente do pé. Então aqui você corre com muito mais naturalidade. Porém, acaba sendo mais desconfortável. Por quê? Porque o pé tem que trabalhar mais, tá bom? Por isso é melhor utilizar quando você consegue correr mais rápido, tá bom? Quando você não precisa de tanto... Você não vai pisar tanto com o calcanhar no chão. Quanto mais devagar a gente corre, mais a gente encosta o calcanhar no chão, tá bom? Agora em velocidades mais rápidas do que 5 de pace, 12 km por hora, né? Transformando em km por hora, você já consegue utilizar um tênis mais neutro, porque a tua mecânica de corrida vai permitir ter um aproveitamento melhor desse tipo de tênis, tá? Até porque você vai estar, quando se corre mais rápido, você utiliza mais a parte da frente do pé para correr. E daí esse tipo de tênis é o ideal. Quando você está correndo muito rápido, por exemplo, num treino intervalado, de treino de 100 metros, 200 metros, esse tênis aqui é muito ruim de utilizar. Porque ele dá tanto amortecimento que você acaba não tendo muito controle do movimento, tá? Então, esses tênis aqui, eles te dão mais controle do movimento. Esses tênis aqui, eles não te dão tanto controle do movimento. Quando se corre devagar, vai fazer longas distâncias, você não precisa de tanto controle do movimento. Mas quando vai se correr rápido, você precisa de mais controle do movimento. Então é um tênis com menor drop, né? Um tênis mais neutro aqui, tá bom? Então um tênis com mais amortecimento quando você vai correr longas distâncias, quando você está começando a correr. Beleza? Tem alguma dúvida sobre tênis, vai mandando aí, tá bom? E assim, né? Continuando um pouco na história da corrida, desde 1975 até 2010, mais ou menos,
Só se utilizava daí tênis com muito amortecimento para correr, tá? Lembra que foi inventado tênis com mola, tênis com ar dentro, né, tudo. Então, acreditava-se muito no poder desses tênis. Até que, acho que foi em 2008 que foi lançado um livro chamado Nascidos para Correr. Deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Nascidos para Correr. Tá aqui, ó. Foi lançado esse livro aqui, eu acredito que foi em 2008. Mas é um livro sensacional. Você que corre, se não leu ainda, leia. Nascido para Correr. Esse aqui é uma edição de Portugal, que eu comprei quando eu morava lá em Portugal. Mas eu acho que em português do Brasil é só Nascido para Correr, tá? Esse é um dos livros mais clássicos sobre corrida que existe, tá? Pelo Christopher McDougall. Conheci o Christopher lá em Nova York, num lançamento que ele fez de outro livro dele, tá? E o que ele escreveu nesse livro que fez com que as pessoas mudassem os tênis de corrida e tudo? Esse cara criou uma revolução na corrida com esse livro. Ele contou um pouco da história da corrida, né? Um pouco disso que eu falo. E ele trouxe o quê? Ele visitou uma tribo mexicana chamada Tarahumaras, a tribo dos Tarahumaras. Ele visitou essa tribo, que era uma tribo conhecida por caçar os animais, né, que seria isso, a alimentação, através da corrida. E como que eles faziam isso? Olha que curioso. Eles corriam atrás do animal de maneira contínua e lenta, tá bom? O animal ia fugindo, eles iam correndo, tá? Até que o animal se cansasse. O animal chegava a cansar, então muitas vezes demorava um dia correndo atrás desse animal. O animal se cansava e ele acabava tendo que descansar, né? Ele parava e daí o índio, né, ia lá e caçava esse animal, pegava esse animal. Ele vencia no cansaço o animal. Ele corria tanto atrás do animal, tanto atrás do animal, tanto atrás do animal, que o animal se cansava. Então essa era a forma de caça dos índios Tarahumaras, tá? E, claro que era uma forma de caça mais antigamente. Só que esses índios, eles nunca perderam o hábito de correr. Então essa tribo, lá no México, né, no meio das montanhas do México, lá, eles continuavam a correr. Era uma tribo corredora, né? E eles utilizavam, tipo, sandalinhas para correr. Não tinha tênis de corrida nem nada. E faziam 80, 100 quilômetros, muitos quilômetros, né? E esse autor descobriu esses caras e daí foi engraçado que ele até levou alguns índios para disputar provas nos Estados Unidos e eles foram tão muito bem, assim, provas de ultramaratona, então foi muito legal esse intercâmbio. E o que ele tirou de conclusão? Que a nossa forma de correr, né, com tênis e tal, era totalmente errada, porque aqueles índios conseguiam correr durante muito tempo, praticamente descalços, né, eles corriam horas e horas e horas e horas o dia todo. Claro que, se você prestar atenção no que eu falo pra você aqui, quando se corre desde criança, você sempre tem uma ótima forma de correr, mesmo sem tênis de corrida, você nunca perde essa forma. Esses índios nunca perderam a forma, então fazia total sentido, juntando com a atividade que eles tinham de caça, né, através da corrida, então eles eram realmente uma prova do quê? Que a corrida sem um tênis com amortecimento, ela pode te levar muito longe, porque é a técnica mais perfeita possível. Então, nesse livro, ele falou que existe a técnica mais perfeita possível e que não é correndo com tênis cheio de amortecimento. Ele fez todo um estudo nos tênis com amortecimento e viu toda a forma prejudicial que era para o corpo e tal. E ele trouxe isso, que correr de verdade, para você correr bem, tem que ser com tênis sem muito amortecimento. O que aconteceu nesse exato momento? Todo mundo começou a comprar um tênis que tinha na época, não sei nem se dava pra chamar de tênis, um calçado, que se chamava Five Fingers, que era um tênis que você colocava no pé, que é tipo uma meia, porém com um solado mais forte, tá? Mas que daí você conseguia até colocar os dedinhos assim, sabe? Ele tinha o formato dos dedinhos. E daí, com essa meia, é tipo uma coisa que minha filha usa, que se chama YouFrog.
você tinha uma proteção melhor no solado do pé, mas estava praticamente correndo descalço. E todo mundo começou a comprar esse tipo de calçado, né, que só protegia o pé ali de pisar em alguma coisa que ia cortar o pé, né? Então, por quê? Porque todo mundo acreditou naquele momento que a corrida tinha que ser feita descalça. Só que o que aconteceu nesse momento? O maior número de lesões que já teve na corrida, tá? Mas por que aconteceu o maior número de lesões que já teve na corrida quando as pessoas começaram a correr do jeito certo, com tênis sem amortecimento, do jeito que os índios corriam e tal? Porque o corpo das pessoas não estava preparado para correr sem amortecimento. Porque as pessoas estavam acostumadas a utilizar tênis com amortecimento, a musculatura estava preparada de maneira diferente, né, ou despreparada, né? Então, quando a pessoa começa a utilizar um tênis sem amortecimento nenhum do nada, ela começa a forçar muito tornozelo, muito panturrilha e lesão. Então acabou que isso virou um boom, né, das pessoas comprarem esses tênis assim, mas acabou muito rápido, durou uns 2 anos assim, mas as pessoas já voltaram para os tênis mais com amortecimento de novo, porque elas viram, meu Deus, eu não consigo correr daquele jeito, né? Mas por quê? Existe um processo de aprendizagem para você conseguir correr da maneira mais ideal possível, tá bom? Esse processo de aprendizagem, para quem é meu aluno, né, você aprende na parte técnica de corrida, né, como pisar da melhor maneira, mas não significa que através do processo de aprendizagem você vai correr descalço ou você vai ficar utilizando tênis com nenhum amortecimento. Significa que você pode ainda continuar utilizando os tênis com mais amortecimento, que na minha opinião dão mais conforto, só que com uma consciência melhor de como pisar, de como fazer, que daí o teu pé vai fortalecer mais, você vai ter uma técnica melhor de corrida, você vai conseguir correr mais fácil, né? Mesmo com tênis com mais amortecimento, tá bom? Você vai ter aí, vai conseguir correr com mais longevidade, né? Vai conseguir correr mais longe, melhor, tá bom? Então, em resumo, né? Se tiver pergunta, vai mandando aí, tá bom? Em resumo, o tênis é importante com que ele tenha amortecimento, que ele seja confortável para você, tá bom? É importante que ele tenha pelo menos um número a mais daquele que você tem calçados normais, por quê? Porque o teu pé ele se mexe na hora de correr, ele cresce na hora que está correndo, sabe por quê? Porque a circulação sanguínea ela se concentra mais nos seus membros inferiores. Então se você vai na loja comprar um tênis de corrida e vai lá e compra um tênis que ele está certinho, ajustado, na hora de você correr, o teu pé vai estar um pouquinho maior do que quando você está experimentando um tênis de corrida. Porque a corrida ela faz com que a circulação desça mais para os membros inferiores, para o pé. Então o pé ele cresce um pouquinho mais. Então é interessante você ter espaço dentro desse tênis, tá bom? Que ele seja realmente confortável, que o teu pé trabalhe ali dentro. Na corrida o pé vai para frente, vai para trás dentro do tênis. Então se for muito justo, pode dar bolha, pode dar um desconforto, tá? Então é importante que o tênis ele seja aí um pouquinho maior, né? Pelo menos um número maior da numeração que você usa normalmente, tá? Ele pode ser um tênis com bastante amortecimento, não tem problema, desde que você aprenda a pisar do jeito certo, tá? Se você não se preocupar com a tua pisada, você tem grande chance de se machucar utilizando um tênis com bastante amortecimento, que é um tênis mais de corrida, tá bom? Existem uns tênis com menos amortecimento, mas é importante que você esteja correndo rápido para utilizar eles, você vai ter um melhor aproveitamento. Utilizar tênis com menos amortecimento correndo devagar, você vai forçar demais tua musculatura e muitas vezes vai ser desconfortável, tá bom? Bom, acredito que é isso, esse nosso bate-papo aqui. Se tiver qualquer dúvida sobre tênis, escreve aqui agora, tá bom? Que eu vou estar respondendo a dúvida, tá? Enquanto eu tomo meu cafezinho aqui. Mandei tua dúvida, o que eu não falei, provavelmente eu não falei tudo sobre tênis. Se tiver qualquer coisa que você queira saber, é só mandar aí, tá bom? Mas assim, não é pra você trocar de tênis, não é pra você... a questão os tênis geralmente eles não são determinantes aí na sua corrida, tá bom? O que vai determinar é a maneira como você pisa, a maneira como você corre, tá?
Por exemplo, eu faz muito tempo que eu estou utilizando um par de tênis e eu gosto de utilizar o tênis até que ele se destrua, assim, né? Eu não aposento o tênis quando realmente ele ainda dá para ser utilizável. E, meu, eu já tenho mais de 1.000 quilômetros com o tênis e ele continua intacto. Claro, ele vai perdendo amortecimento, mas estou correndo confortável com ele, então eu não vou trocar. Eu tenho vários outros tênis que estão guardados e eu não vou utilizar os tênis que estão guardados enquanto aquele que estou usando ainda está me servindo muito bem, tá? Então muita gente, mas deu 500 quilômetros, o vendedor falou que tem que correr até 500 quilômetros. Não, isso é mentira também, tá bom? É claro que o tênis ele vai perdendo um pouco das suas propriedades, né? Mas não significa que você tem que trocar ele só pela quilometragem, tá bom? Não... É igual pneu de carro. Se você está utilizando o pneu do carro a muito mais quilômetros do que a recomendação da troca e ele ainda não está careca, você pode utilizar ele muito bem, tá? Agora, quando o pneu está careca, você tem que trocar. A mesma coisa do tênis, quando o tênis está furado, quando ele está com um furo lá na sola, você tem que trocar, tá bom? Bom, não temos perguntas. Vamos encerrar aqui então esse bate-papo. Amanhã vai ter bate-papo. Amanhã é sobre como preparar o corpo para correr bem, tá bom? Então uma live um pouquinho mais prática. Eu vou passar uns exercícios para você aqui, tá bom? E te vejo amanhã 9h30 pra gente tomar um café junto. Tamo junto? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.